Meus amores, mais um trabalho, radioatividade. O que é que nós temos que saber nessa fase sobre radioatividade? Primeira coisa importante, radioatividade é um fenômeno natural, totalmente natural e exclusivamente nuclear. Toda radiação, ela sai do núcleo atômico. Daí termos que a gente usa como energia nuclear, usina nuclear, bomba nuclear, toda a radiação ela sai do núcleo do átomo. Qual a razão disso? Na verdade, o núcleo atômico ele tem um sem número de partículas diferentes. Dentre elas, uma que todo mundo conhece, os prótons. E sabemos que o próton tem carga positiva. E também sabemos que cargas elétricas de mesmo sinal, elas se repelem. Às vezes, essa repulsão entre as partículas de mesma carga elétrica que habitam o núcleo do átomo, às vezes essa repulsão é tão grande, mas tão grande, que o núcleo do átomo começa a colocar para fora partículas em excesso que habitam o núcleo atômico. Reiterando, na verdade é isso, o núcleo do átomo, que para vocês tem próton, tem nêutron, tem também uma série de outras partículas que se repelem. Ou seja, o núcleo do átomo é algo instável. E quanto mais partículas habitam o núcleo, maior é esta instabilidade. Traduzindo mais um pouco, o núcleo do átomo oscila, e às vezes essa instabilidade nuclear é tão alta que o núcleo começa a colocar para fora dele partículas. E que coisas eu tenho que saber nesse momento que o núcleo pode expelir? O núcleo atômico às vezes expele prótons, expele nêutrons, expele um tipo de partícula chamada de partícula alfa. Falarei daqui a pouco as características que esta partícula alfa tem. Às vezes o núcleo do átomo também expele partículas beta e na grande maioria das vezes sai do núcleo apenas radiação. Radiação eletromagnética, raio-x, raios gama e outras radiações eletromagnéticas. Quais são as principais, posso dizer assim, emissões radioativas que vocês têm que conhecer bem? São essas três: a alfa, a beta e a gama. A radiação alfa é feita de pequenas, obviamente, partículas. Cada partícula alfa, ela é constituída de número atômico 2, número de massa 4, carga mais 2. Traduza com coisas que a gente já viu. O que isso significa? Cada partícula radioativa alfa, ela tem 2 prótons, número atômico 2, não tem elétron. Ô Gil, mas tem elétron no núcleo do átomo? Tem. Tem até elétron com carga positiva, ou seja, a coisa é bem mais complexa do que aquilo que vimos até então. E além disso, a radiação alfa é feita de partículas que têm, lembra, 4 menos 2, para eu encontrar o número de nêutrons, eu faço o maior menos o menor. Então, cada partícula radioativa alfa que sai do núcleo do átomo, ela é feita de 2 prótons e 2 nêutrons. As partículas beta são muito semelhantes ao elétron. Elas têm uma massa desprezível e carga elétrica menos 1. Agora gama é só radiação eletromagnética. Dizemos que a radiação gama, ela não tem carga elétrica efetiva e nenhuma massa efetiva. Isso aí você terá que guardar as principais características das radiações alfa, beta e gama. O que mais tem que saber, Gil? A radiação alfa, como ela tem muita massa,
ela tem maior poder impactante e menos poder penetrante. Como ela tem mais carga elétrica do que as outras duas, ela é mais ionizante. Ionizante, entende isso? Como ela tem carga positiva, ela acaba atraindo elétrons para perto de si e fazendo com que a matéria modifique a sua carga elétrica. A radiação beta é mais penetrante que a alfa, porque a massa é desprezível. Ela é menos ionizante que a alfa, porque a carga elétrica dela é menor. Agora a radiação gama é a mais penetrante, porque ela tem massa desprezível, penetra mais fácil na matéria, mas ela não é ionizante, porque não tem carga elétrica absoluta. E nesse primeiro encontro sobre o fenômeno radioatividade, o que mais temos que saber? Atenção, vê se entende a seguinte bagaça. Vamos supor que o núcleo de um átomo X, o núcleo dele, emitiu menos uma partícula alfa. Observa, se o núcleo do átomo põe para fora uma partícula alfa, o núcleo vai perder 2 prótons. Mas lembra que o número de prótons é o que nos diz, aqui é elemento químico, aquele átomo pertence. Se o núcleo de um átomo X, cujo número de prótons era Z, perder 2 prótons, eu passo a ter um novo núcleo com um número atômico menor. O número atômico diminui. E aquilo que era núcleo de um dado elemento químico transformar-se-á em núcleo de outro elemento químico. A isso damos o nome de transmutação. Por exemplo, vamos supor que o núcleo de um átomo de sódio, que tem 11 prótons, emita uma partícula alfa. O núcleo vai perder 2 prótons. Ao perder 2 prótons, o número atômico que era 11 vai passar a 9. Vai passar para 9. E aquilo que era, núcleo, só o núcleo de um átomo de sódio, transformar-se-á em um núcleo de átomo de flúor. Outra observação importante. Como a radiação alfa é feita de partículas cujo número de massa é 4, se o núcleo de um átomo que tinha número de massa A perder 4 unidades de massa, o número de massa, obviamente, ficará menor. Acompanha, daqui a pouco a gente faz um reitera da bagaça. Agora, suponha que o mesmo núcleo de número atômico A, número de massa Z, emitiu uma partícula beta. Como a partícula beta ela tem massa desprezível, o núcleo manterá a sua massa. Eu terei um novo núcleo cujo número de massa é o mesmo que o primeiro. Agora, cuidado com a carga elétrica. Se o núcleo do átomo perder uma carga negativa, o núcleo passará a ficar mais positivo. E o número atômico que era Z transformar-se-á em número atômico Z mais 1. Matemática. Z menos 1, Z mais 1. Agora, se o núcleo atômico emitir apenas radiação gama, o núcleo continua com as suas características e eu não terei uma transmutação. Recapitula comigo. Toda a radioatividade vem do núcleo atômico. Ela é provocada pela repulsão entre as partículas que habitam o núcleo do átomo. Às vezes essa repulsão é tanta que o núcleo começa a expulsar
excesso de partículas. Que partículas tenho que saber que o núcleo emite? Próton, nêutron, positrônio, essa fica para depois, partículas alfa, partículas beta e radiação eletromagnética de várias formas. Principais radiações, emissões radioativas, alfa, beta e gama. Radiação alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Radiação beta, cada partícula beta tem carga -1. Radiação gama é só radiação. Quando o núcleo de um átomo emite uma partícula alfa, o seu número atômico decresce e o seu número de massa também decresce. Quando o núcleo emite uma partícula beta, o seu número atômico aumenta e o seu número de massa permanece constante. Agora, no próximo encontro, nós veremos que essas emissões radioativas, elas ocorrem ao longo do tempo. Tempo de meia-vida. Tempo de vida média de um material radioativo. O que vier a ser isso na próxima aulinha, indo direto ao assunto sobre radioatividade.